Então, essa palestra é baseada em dois trabalhos, principalmente, no trabalho de 2016 com o Mujica e no trabalho de 2020 com o Blas. E é dentro do assunto de dinâmica linear, né? Dinâmica linear de operadores é um tema que, principalmente aí nos últimos 30 anos, ganhou uma impulsão enorme, né? Dentro da análise funcional, é uma das áreas aí importantes hoje de desenvolvimento de pesquisa dentro da análise funcional, né? É um ponto de encontro entre a análise funcional com sistema dinâmico ou teoria de operadores com sistema dinâmico, né? E tem dois livros muito importantes aí para quem quiser iniciar na teoria, que são os livros do Grossierdmi e do Alfredo Pérez, esse em amarelo, e o livro do Bayar e do Materon, esse em azul, né? São duas referências excelentes aí sobre o tema. E eu vou falar de vários conceitos aqui para depois fazer uma relação entre eles, tá? Então, talvez fique um pouco enfadonho aí para algumas pessoas essas definições, mas depois eu vou tentar sintetizar como que elas se relacionam, tá? Então, vamos pegar um caso eu estou com V é um subconjunto de um espaço vetorial topológico de Hausdorff complexo, tá? E eu estou trabalhando com um operador linear desse espaço nele mesmo, tá? Um operador linear contínuo. Então, o que a gente chama de órbita do V sobre T e denota dessa forma é você começar a aplicar o seu operador T sucessivas vezes em todos os pontos de V, tá? E olhar para esse conjunto. Então, é o V unido com T de V, unido com T quadrado V e por aí vai, né? Então, se você pegar o caso particular que o seu V tem um único vetor, a órbita dele vai ser simplesmente as iteradas, né? X, T de X, T quadrado X e por aí vai. Quando esse conjunto ele é denso no seu espaço, a gente diz que o seu operador ele é hipercíclico, né? Agora, se você, ao invés de olhar para a órbita ser densa, você olhar para o span da órbita, esse é o caso que a gente diz que o operador ele é cíclico, ok? Agora, quando o seu conjunto V é um subespaço de dimensão n, e aí então você olha para a órbita desse conjunto V, se ela for densa, a gente diz que o operador ele é n supercíclico, e o caso n igual a 1 é conhecido como supercíclico, tá? Outros dois conceitos aqui que eu vou falar um pouquinho, a noção de mixing e topologicamente transitivo. Mixing significa o quê? Significa que, dados quaisquer dois conjuntos do seu espaço, se você começar a aplicar o seu operador T num deles, em algum momento isso começa a interceptar o outro aberto e não para mais, tá? Ou seja, a partir de um índice, isso intercepta sempre o outro aberto. Agora, se isso acontecer pelo menos uma vez, não precisa ser a partir de um índice, aí a gente diz que o operador ele é topologicamente transitivo, tá? É um pouquinho mais fraco, na verdade, bem mais fraco do que a noção de mix, tá? Bom, a noção de caos na dinâmica linear foi a introduzida, né, adotada pelo Godefroy e Shapiro num paper de 91. Esse paper é um dos artigos extremamente importantes aí, que deu o pontapé inicial na teoria, né, a gente pode dizer assim. E eles adotaram a noção de caos de Devaney, né, ou seja, quando você está num contexto de um operador linear, definido no espaço de Frechet, localmente convexo, metrizável, complexo, a gente vai dizer que esse operador ele é caótico se ele for hipercíclico e, além disso, se ele tiver um conjunto denso de pontos periódicos, tá bom? Agora, já a noção de caos, no contexto mais geral que a gente está interessado, que é de espaços vetoriais topológicos, tá? Aí a noção, o Bonnet, em 2000, já percebeu que deveria ser feito um ajuste, tá, para a definição, e que seria necessário trocar a noção de hiperciclicidade pela noção de transitividade topológica. Ou seja, um operador vai ser caótico se ele for topologicamente transitivo e tiver um subconjunto denso de pontos periódicos. Isso não muda nada no caso de Frechet, porque transitividade topológica e hiperciclicidade coincidem os conceitos nesse outro caso, tá bom? E um último conceito que eu quero falar aqui de dinâmica é o conceito de Kaus-Liork. O conceito de Kaus-Liork ele foi introduzido
para funções em espaços métricos, tá? Sem necessidade nenhuma de estrutura linear, é uma das noções mais fracas ali de Gauss, né? E ela diz o seguinte: se você tiver um espaço métrico MD e uma função contínua desse espaço métrico nele mesmo, a gente diz que um par de elementos do seu espaço métrico, ele é um par Lie-York se acontecer essas duas condições, ou seja, você pega dois pontinhos, começa a aplicar a sua função sucessivas vezes nele. E olha o que está acontecendo em relação à distância entre esses caras. Se tiver momentos que essas distâncias estão se aproximando e tiver momentos que elas estão se afastando, e isso ocorrer ao longo do tempo, isso é dizer que um par XY é um par Lie-York. Tá? Quando? E o que é um subconjunto Scramble? Tá? O subconjunto Scramble é um subconjunto do seu espaço métrico que tem a propriedade que quaisquer dois pontinhos diferentes lá dentro formam um par Lie-York, ok? E quando você consegue um conjunto Scramble que é não enumerável, tá? Aí a gente diz que o seu operador, sua função, perdão, ela é Lie-York caótica, tá? Então essa noção, como eu falei, ela foi introduzida para espaços métricos e explorada no conceito no contexto de espaços de Banach, operadores entre espaços de Banach, até entre espaços de Frechet. Mas em 2017, no artigo do Arai, ele introduziu essa noção num contexto muito mais geral de espaço uniforme, e essa noção mais geral engloba, por exemplo, os espaços vetoriais topológicos, tá? Então, a gente consegue transportar desta noção aqui uma outra noção para espaços vetoriais topológicos, que vai coincidir no caso de espaço métrico com a noção original, tá? Então, a noção é o seguinte: a diferença é essencialmente só na definição de par Lie-York, o resto é tudo igual, conjunto Scramble e Lie-York caótico é tudo igual, tá? Então, o que vai ser um par Lie-York? Um par XY é Lie-York para um operador linear contínuo, se você olhar para a sequência Tn de x menos y, e ela não convergir para zero, mas ela tiver subrede convergindo para zero. Tá? Nós estamos em um contexto mais geral de EVT, então você tem que falar em subrede ali para fazer sentido e recuperar a noção original. Tá bom? Conjunto Scramble e Gauss-Lie-York, como eu falei, são as mesmas definições. Se você tiver um conjunto Scramble não enumerável, seu operador ele é Lie-York caótico. Tá? Bom, então é fácil ver que se esse espaço for metrizável e você considerar uma métrica invariante por translação, de fato, essas duas definições coincidem, tá bom? Bom, aqui eu coloco um diagrama que mostra a relação entre todos esses conceitos que eu falei, tá? Então, nesse contexto geral de espaços vetoriais topológicos, é claro que eu vou precisar pedir separabilidade para ter hiperciclicidade, né? Então, a gente sabe que a hiperciclicidade implica superciclicidade, que por sua vez implica ciclicidade. Superciclicidade também implica N superciclicidade para todo N. Hiperciclicidade implica transitividade topológica e também implica Gauss-Lie-York. E mixing implica transitividade topológica também, né? Quando a gente parte para o caso de espaços de Frechet, a gente ganha um se somente se aqui. Hiperciclicidade e transitividade topológica, como eu já falei, são conceitos que coincidem, e isso é consequência de um teorema importante, que é o teorema de transitividade de Birkhoff, ok? Então, em particular, no caso Frechet, a noção de mixing, ela implica a noção de hiperciclicidade. Na verdade, ela é mais forte do que a noção de hiperciclicidade, ok? Então, no caso Frechet, essas coisas estão bem esclarecidas, tem resultados bastante fortes aí sobre isso, tá? Bom, e o que está por trás aqui do teorema de transitividade de Birkhoff, que permite provar essa equivalência aqui, e, consequentemente, o mixing vai implicar em hiperciclicidade, é o teorema de categoria de Bernoulli. Tá? Então, os dois pontos-chave ali são a metrizabilidade e a completude do espaço. Tá? Esses dois conceitos aí são fundamentais para você ter essa equivalência do topologicamente transitivo com a hiperciclicidade. Bom, então, uma questão natural: se você vai para esse contexto mais geral de espaços vetoriais topológicos, separável, logicamente, mas que não seja Frechet, tá? Será que o mixing implica hipercíclico? Né? E a resposta é não.
num artigo de 2000, o Bonnet construiu um exemplo. O exemplo dele, ele não estava preocupado com o mixing, de fato, ele estava preocupado com a noção de causa de Devaney, ou seja, topologicamente transitivo mais conjunto denso de pontos periódicos, mas esse exemplo serviu para essa resposta aqui também que a gente queria, né? Então, esse operador do Bonnet de 2000 é um exemplo de um operador mixing que não é hipercíclico, tá? O operador dele, essencialmente, é o seguinte: você pega um shift em L2, um shift para trás, ou seja, você pega uma sequência em L2, deleta a primeira coordenada e começa a partir da segunda, tá? E você vai fazendo isso, só que você coloca um pezinho aí, você coloca um lambda maior que 1, tá? Então, esse operador, ele é um operador mixing, logo hipercíclico, que a gente está num espaço de Banach, que está no L2, e ele tem um conjunto denso de pontos periódicos. Então, se você agora considera os vetores canônicos do L2 e considera esse subespaço denso, que é simplesmente pegar os vetores canônicos e unir com esse conjunto denso de pontos periódicos, a restrição do seu operador a esse subespaço passa a ser um operador do espaço nele mesmo, do E em E, e ele é um operador mix, ok? E aí, como dá para provar que todo elemento desse espaço tem órbita finita, então ele não tem como ser hipercíclico, ok? Agora, o exemplo do Bonnet, ele falhou na completude, porque esse espaço aí, a hora que você pega o EI unido com o P, não é completo, é um subespaço dentro do L2, ok? Então, o problema estraga por causa da completude. Bom, então a pergunta natural é: e se você considerar espaços localmente convexos, completos, mas que você tira a metrizabilidade, você mantém a completude e tira a metrizabilidade? Será que o mixing implica hipercíclico? Né? Então a resposta também é não. E o Grossi-Erdmann construiu um exemplo. Novamente, ele não estava interessado no mix, ele estava interessado no caos, né? Em ser caótico, operador. Mas a gente percebeu que esse exemplo também funcionava para o mixing implicar hiperciclicidade, né? E o exemplo dele, só para dar uma ideia aqui, ele considera uma soma direta de L2, infinita, tá? Você consegue colocar uma topologia natural nesse espaço, você pode enxergar essa topologia como sendo a topologia limite indutivo, tá? Dada por essa família de inclusões, ou seja, vai ser a topologia mais forte que você coloca aqui, que torna todas essas inclusões aqui contínuas, tá? E usando esse espaço aqui, ele fixou um operador mix em L2, qualquer um, pode ser, por exemplo, que eu falei no exemplo do Bonnet, um shift para trás. E aí, se você criar esse operador aqui, da soma direta de L2 em soma direta de L2, que pega essa sequência aqui e leva no T dos xn's, é possível provar que esse operador ele é mixing, mas ele não é hipercíclico, ok? Só uma curiosidade sobre esse exemplo, no paper do Bonnet de 2000, ele deixou um problema em aberto lá, é o problema 2 que eu coloquei aí, né? Só que, ele, como eu falei, ele não estava interessado no mix, ele estava interessado no Cauchy-York, mas era justamente esse problema que eu falei, trocando mixing por Cauchy-York, né? E aí, no próprio artigo, numa nota, entre o artigo ser aceito e ser publicado, foi colocada uma nota falando que, numa comunicação pessoal, o Grossi-Erdmann construiu esse exemplo e passou e falou com o Bonnet, né? Então aparece justamente esse exemplo que eu citei aqui, aparece essa informação aqui no final do artigo, dizendo que os detalhes iriam aparecer em algum lugar depois, né? Bom, eu não encontrei esses detalhes, entrei em contato com o Grossi-Erdmann, perguntei, e ele falou que de fato isso aí acabou não aparecendo em lugar nenhum, os detalhes da demonstração. E eu falei, eu estou entrando em contato com você porque eu acho que esse operador deve ser mixing também, mas a gente está com uma dificuldade aqui em fechar o argumento. E aí, passou uns dias, ele me respondeu falando, não, ele vai ser mixing mesmo, deu uma ideia, e aí com a ideia dele a gente conseguiu fechar o argumento e ter esse exemplo de um operador mixing que não é hipercíclico, no caso completo, mas que a gente perde a metrizabilidade, tá bom? Bom, falei um pouquinho dessa noção geral, vou focar num caso que me interessa bastante, mas que vai estar relacionado com tudo isso aí que eu falei,
que é o caso da dinâmica linear de operadores de convolução, quando eu trabalho com espaço de funções holomorfas. Mas agora eu vou tratar de funções holomorfas que têm infinitas variáveis complexas, tá? Porque esse caso aí não vai ser metrizável, e aí a gente vai ver que acontecem coisas meio que, a princípio, inesperadas, tá bom? Então, só para fixar algumas notações aqui, HCN minúsculo, para mim, são os espaços das funções inteiras, é o espaço das funções inteiras de Cn em C, tá? Ou seja, funções inteiras de um número finito de variáveis complexas, com a topologia natural dele, que é a topologia compacto aberta, ok? Então, esse espaço, ele é o espaço de Fréchet, ou seja, ele é localmente convexo, metrizável e completo. Quando você dá um salto de finitas variáveis complexas para infinitas variáveis complexas, ou seja, você vai para o HCN maiúsculo, você também tem a topologia compacto aberta aí, de maneira natural, que você pode definir, e esse espaço, ele é completo, ele é localmente convexo, mas ele não é metrizável, você perde a metrizabilidade, ok? E aí a gente está interessado, então, em falar um pouquinho sobre operadores lineares, operadores de convolução, né, sobre esses espaços. Tá? O que é um operador de convolução, que eu estou chamando de L, de HCN e HCN? É um operador linear contínuo que é invariante por translação, ou seja, se você aplicar a translação na função e depois o operador, dá na mesma de aplicar o operador primeiro e depois a translação. Aqui a translação é a translação natural mesmo, que pega uma função, aplica no x, dá o f de x menos o ponto que você está transladando, tá bom? Eu coloquei a definição de operador de convolução só sobre o HCN grande, mas a definição é a mesma para o HCN pequeno, tá bom? Bom, e o que a gente tem de comentários históricos sobre isso para fazer? O primeiro resultado nessa direção é o resultado de 29 do Birkhoff, em que ele provou que os operadores de translação, não trivial, para não ser identidade, tá? Operadores de translação sobre H de C, ou seja, funções de uma variável complexa, são hipercíclicos. Já em 52, o MacLane provou que os operadores de diferenciação também são hipercíclicos. Estou falando novamente no caso de uma variável complexa, tá bom? E aí, naquele paper importante que eu falei de 51, do Godefroy e Shapiro, já teve um salto no desenvolvimento da teoria, e aí, utilizando um critério que surgiu nos anos 80 de hiperciclicidade, o critério de Kitai, né, eles provaram que qualquer operador de convolução não trivial entenda que não é múltiplo da identidade, sobre o HCM, ou seja, do número finito de variáveis complexas, é hipercíclico, tá? E aí isso aqui engloba, então, os casos principais de operadores de convolução, que são os operadores de translação e diferenciação, tá bom? E, para nossa surpresa a princípio, em 2016, quando eu estava trabalhando com o Mujica, na verdade em 2015, mas o artigo é de 2016, a gente provou que quando a gente vai para infinitas variáveis complexas, você deixa de ter sempre para não ter nunca operadores de convolução. Ou seja, operadores de convolução sobre o HCN maiúsculo nunca são hipercíclicos. Bom, e aí então surge naturalmente a pergunta se você pode estudar outras noções de dinâmica sobre o HCN, o operador de convolução em HCN, e que tipo de conceitos aí de dinâmica que esses operadores satisfazem ou não, né? Então a gente focou em explorar esses conceitos que estão aqui no quadro, que eu falei para vocês antes, tá bom? E o que a gente provou foi que, no caso dos vermelhos aqui, ciclicidade e N-superciclicidade, os operadores de convolução sobre HCN também nunca satisfazem essas noções, ok? E, no caso que a gente tem a resposta positiva, são para o Causley-York e para o mixing, tá? Então, os operadores de convolução sobre o HCN grande, eles são mixing e são Lee-York caóticos, ok? Então, o diagrama fica fechado desse jeito, né? Os operadores de convolução sobre o HCN grande nunca satisfazem os conceitos em vermelho, e os que não são triviais, ou seja, que não são múltipla identidade, satisfazem sempre todos esses conceitos aqui, ok? Bom, eu omiti demonstrações aqui, ideias de demonstração, por causa do tempo,
Mas para falar especificamente do caos Lee-York, a gente precisou lançar mão de de uma equivalência que tem, uma caracterização que você tem para provar caos Lee-York, por meio de existência de vetores semi-regulares. Essa equivalência foi provada para espaços de Frechet num paper de 2015 do Nilson, do Bonilla, do Miller e do Alfredo Pérez, e a gente conseguiu adaptar a demonstração deles para o caso de espaços topológicos de Haldor. Então, a gente também tem essa caracterização de caos Lee-York pela existência de vetores semi-regulares, e aí isso facilita muito a nossa vida, tá? Eu não vou falar das ideias das demonstrações aqui, como eu falei, só vou colocar o conceito, o que é um vetor ser semi-regular para um operador, ele é semi-regular. Se a hora que você começa a aplicar o T nele, essa sequência não converge para zero, mas ela tem uma subrede convergindo para zero. Então, basta a existência de um vetor desse tipo para você ter caos Lee-York, ok? E aí, com os operadores de convolução em HCN, a gente consegue transportar o problema para um operador de convolução associado nos HCN minúsculos, ou seja, de dimensão de finitas variáveis complexas, resolver a coisa lá e, de alguma forma, voltar lá para cima e ter a resposta, tá bom? Ou seja, essa estratégia funciona nos casos das respostas positivas. No mix, a gente consegue fazer isso também, descer, resolver lá embaixo e depois subir. Agora, para esses outros aqui, não. Para esses outros aqui, o fato do HCN ser escrito, ser de infinitas variáveis complexas, mas ter um resultado que diz que as funções de infinitas variáveis complexas inteiras dependem apenas de um número finito de suas variáveis, mas esse número muda de acordo com a sua função, a gente consegue provar lá que a órbita ou o span da órbita cai dentro de um subespaço fechado e aí ela não sai mais, então você não vai ter densidade, por isso que você perde todas essas propriedades aqui, mesmo as mais fracas, como ciclicidade e N-superciclicidade. Tá, ok? Bom, eu já estou finalizando, mas só para relembrar aqui. Então, o exemplo que o Bonnet deu, aquele lá, do L2, né, era um exemplo de um operador mixing que não era Lee-York caótico, porque, na verdade, você consegue provar que os vetorzinhos lá vão ter órbita finita, então você não vai ter vetor semi-regular também, tá? Você não vai ter vetor semi-regular, então eles não vão ser Lee-York caóticos, ok? Por outro lado, tanto o nosso exemplo que eu acabei de falar para vocês, de operadores de convolução HCN, que foi o que a gente explorou nesse artigo de 2020, eu e o Blas, quanto aquele exemplo do Grossi-Erdmann, né, dá para provar que eles são operadores que são mixing, mas que não são Lee-York caóticos. Então, aquele do Grossi-Erdmann também dá para provar que são mixing e Lee-York caótico. Desculpa, tá? Então, no caso que você tira a completude, a gente mostra que falha, né? Mas os dois casos que a gente conhece que você tira a metrizabilidade, você tem o caos Lee-York. Então, surge uma pergunta natural também, se os operadores mixing, se você manter a completude, mas tirar a metrizabilidade, se eles são sempre Lee-York caóticos, e a resposta é não. Tá? Então, mesmo a metrizabilidade também acaba estragando, não diria estragando, mas talvez trazendo essa coisa um pouco diferente do que acontece no caso Banach, né, ou no caso Frechet, né? Então, utilizando um exemplo de 98, do Bonnet e do Pérez, que também aparece no livro do Alfredo Pérez, é possível construir, então, um exemplo desse operador, tá? Na verdade, o operador está pronto, é só fazer as continhas do caos Lee-York, porque lá eles já provam que é mix, tá? Então, o exemplo é o seguinte, é essencialmente o C00, no caso complexo, tá? São sequências que são zero a partir de um índice, mas a topologia é diferente. Você não está trabalhando com norma aí. A topologia é a topologia mais forte, localmente convexa, que você pode definir sobre ele, tá? É possível construir uma topologia, sim, e com essa topologia o espaço deixa de ser metrizado, tá? Essas contas aparecem no livro do Alfredo. Então, se você considerar um shift, tá? Assim como a gente viu ali, sobre o φ, e perturbar ele aí pegar a identidade e fazer uma perturbação por um shift sobre esse espaço,
é possível provar que esse operador ele é mixed, mas ele não é Lee-York caótico, tá? Mixed é um pouco mais difícil de provar, mas como eu falei, está no livro, isso está no exemplo lá de 98 deles, no artigo, mas provar que que não é Lee-York caótico não é tão complicado, não, tá bom? Bom, então é isso que... tem mais acho que tem mais uma questão aqui, só que eu deixei, porque eu falei do caos Lee-York, perdão, falei de ser caótico, né, no sentido de devaneio, mas eu não falei nada sobre os operadores de convolução sobre o HCN serem caóticos nesse sentido, tá? Então, eles são caóticos, a gente não sabe. A gente não conseguiu fazer nada sobre ter um conjunto denso de pontos periódicos aqui, tá? Todas as técnicas que a gente conhecia ou usava e que foram úteis aqui para resolver o problema de ter um conjunto denso de pontos periódicos aqui, elas ainda não foram suficientes, então foi o que para nós ficou ainda em aberto de toda essa situação aí, tá bom? E agradeço a todos aí, obrigado pela atenção.